E aí, pessoalzinho, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ugni. Como todos já estão sabendo aí no grupo, né? Eu mandei a reportagem. As aulas, o retorno às aulas foi mudado, né? Que seria no dia 6. Inicialmente agora foi mudado para o dia 3 de maio. Então é uma situação bem diferente, nunca vivida por nós, nem por vocês. Mas nós, professores, vamos criar métodos e meios para estar atendendo a todos vocês com os conteúdos, com atividades. Então, vocês não vão ficar desamparados nisso, tá? Eu, particularmente, a partir de hoje, começarei a enviar videoaulas a vocês juntamente com as atividades. Mas como as atividades para a semana anterior, semana passada, e para esta semana eu já entreguei em mãos, e a coordenadora também já entregou, e eu enviei os arquivos no grupo, o conteúdo de hoje que eu vou explicar aqui, reexplicar, é referente a essas atividades aí, tá? Para as novas atividades eu explicarei, mandarei o vídeo explicando e depois mandarei as atividades referentes, tá? Então vocês acompanhem aí o vídeo, vão anotando as dúvidas de vocês e no final vocês podem estar mandando para mim, beleza? Então hoje a gente vai iniciar com esse conteúdo que está aí na tela, aí, ó. Frase, oração e período, né? Vamos lembrar o que é uma frase? Frase é um enunciado. O que é um enunciado? É todo o conjunto de palavras que tenha sentido completo, independentemente do seu tamanho. Se eu chegar a falar na sala para vocês, né, vocês não gostam quase de conversar, né? Eu chego lá, bato na porta e falo silêncio. Vocês vão me entender? Com certeza irão, né? Irão ficar quietos, né? Irão diminuir o tom de voz. Porque essa mensagem foi compreendida. Apesar de ser só uma palavra, ela teve sentido completo. Então ela é sim uma frase. Mas a coisa é, todos chegaram felizes. Olha lá, todos chegaram felizes. Também é uma frase. Tem sentido completo. Eu quero um sorvete de casquinha. Quantas bolas? Todas. Esse todas, nessa situação aí, desse textinho, ele é uma frase também, tá? Então, se tiver sentido no lugar certo, tiver com sentido, é uma frase. Mas vamos relembrar outras questões que indicam que um conjunto de palavras é uma frase. Para ser uma frase é preciso iniciar com letra maiúscula, é óbvio, né? Todo texto, toda frase tem que iniciar com letra maiúscula. Terminar em um ponto final, que pode ser o ponto final mesmo, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências e os dois pontos também que eu esqueci de colocar aí. E principalmente também tem que ter sentido completo. Não adianta eu encher de palavras e não ter sentido algum, né? E às vezes a gente pega muitos textos e o aluno tenta escrever o que passa na cabeça dele, mas ele não consegue se expressar. E a gente acaba não entendendo aquilo que ele quis passar, porque ele não construiu uma frase com sentido. A frase ela precisa ter sentido completo. Olha lá, boa noite, chegar para alguém boa noite, ele vai retribuir, né? Se não for mal educado, ele vai me retribuir e falar boa noite, né? Se eu falar ontem eu fui ao parque da cidade, olha lá, uma informação bem clara, objetiva e todos estão entendendo o que está escrito aí. Se eu falar lá na sala aqui, chego lá na sala, tá aquele converseiro gritando, eu bato na porta e falo, o que está acontecendo nessa sala? Alguém talvez vai me responder, ou vão ficar quieto com medo, mas alguém irá responder em algum momento, porque compreenderam a mensagem dessa frase. Se eu estou no lugar e falo oi para alguém, a pessoa simplesmente vai me dizer oi também. E ali já teve comunicação. Gerou comunicação esse oi, quer dizer, ele foi compreendido pelas duas pessoas. Lógico, então, que também o oi é uma frase, tá? Agora, se eu chego para alguém e falo casa, roupa, olha aqui. Casa, opa, volta. Casa, roupa, lagoa, mel, neblina. Tudo bem, ó, tem letra maiúscula, tem o ponto final, mas isso não é o suficiente. Além disso, tem que ter sentido. Isso não tem sentido algum. Então, é óbvio. E isso que eu falei, em alguns textos aparecem coisas nebulosas, igual a essa aí, né?
Foi isso que eu falei para vocês. Não tem sentido, não é uma frase. A frase não importa o tamanho, desde que tenha sentido. Existem frases que levam um parágrafo de 5, 6 linhas. Não tem uma extensão mínima nem extensão máxima. Ela tem que seguir as normas de letra maiúscula, ponto final e ter sentido completo. Olha lá, frase nominal. Agora a gente começa a classificar as frases, tá? Isso aqui, na verdade, a gente está revendo coisas que vocês viram em anos anteriores para a gente conseguir entrar nesse conteúdo novo que vem logo após. Né? Não tem como a gente dar um salto, né? A gente tem que ir por partes, né? E em português é isso. Toda vez você estuda um pouco, no outro ano você volta um tanto, estuda mais um pouco e é assim mesmo, tá? O que é a frase nominal? É aquela que não possui verbos. Isto é, não vai ter nenhuma ação qualquer acontecendo ali. Essas frases normalmente são bem curtas. São algumas exclamações ou alguns cumprimentos. Exclamações tipo assim, Nossa Senhora, meu Deus do céu. Isso é uma exclamação. Misericórdia, Senhor. Não tem ação acontecendo aí. Você fala bom dia. Eu não estou cometendo nenhuma ação. Não é um movimento. Essas palavras bom e dia não indicam um movimento, indicam um cumprimento. Então, não tendo ação, é frase nominal. Lá, tudo bem? Oi, que susto, que raiva. Essas são as chamadas frases nominais. Ok? Oração. Oração é o enunciado. Novamente a palavra enunciado. O que é o enunciado? É uma frase que tenha sentido. Então, é todo conjunto de palavras que tenha sentido, que vai estar estruturado em torno de uma ação, de um verbo, de uma única ação, Então, oração, ação, tira, recebida ou sobre algo, olha lá, isto é, indica algo feito, recebido ou sobre algo ou alguém. Qual que é a diferença? Algo feito, eu comprei um carro. Olha lá, ação de comprar um carro, Eu usei o verbo comprar, Recebida. Maria foi assaltada. Foi assaltada é ação. Ela recebeu uma ação. E quando o verbo diz algo sobre alguém, Maria é linda. Maria é linda. O verbo é do verbo ser, linda, Ele parece cansado. Parece cansado do verbo parecer. Então, na dúvida, pessoal, se eu não sei ainda direito o que é o verbo, e olho para a frase, vou tentar localizar quem é o verbo, eu tento encaixar um dos 6 pronomes na frente. Vou lá, se for corri, eu quero saber se é verbo. Eu corri. Quem são os pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Eles, perdão. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, se eu conseguir encaixar antes da palavra que eu acho que é verbo, uma dessas palavras, obviamente aquela palavra a seguir vai ser verbo. Se eu colocar casa, casa não, pode parecer casar, Porta, eu porta, tu porta, ele porta, nós porta, vós porta, não existe. Agora, correr, eu corro, tu corres, ele... Opa! Amar, eu amei, tu amaste, ele amou. Então, é isso, é tentar encaixar essas palavrinhas. Olha lá. Você nem vai querer saber. Qual que é a ação acontecendo aqui? Vai querer saber. Eu já tinha explicado em aulas anteriores que quando tem 2 ou 3 verbos juntos que indicam uma ação só, eu conto como se fosse um único verbo. Como foi o primeiro encontro? Como foi, do verbo ir? Ele foi. O que significa? Que eu não quero saber. Querer saber é uma ação só. Querer saber. E assim por diante. Eu beijei minha filha. Qual que é a ação aí? Beijar. Eu beijei. O meu celular caiu no chão. O celular caiu. Ação acontecendo. Então, a oração, podemos dizer que é cada ação de uma frase. Tem frases que vai ter uma única oração, tipo, Maria caiu no chão. É uma única ação. Mas tem frases um pouquinho maior que talvez vai ter mais de uma oração. Então a gente vai encarar a oração como ação, Maria caiu no chão e foi socorrida.
Então, a ação caiu no chão e foi socorrida. Outra ação. Entendeste? Então, uma oração, Maria caiu no chão. Segunda oração, foi socorrida. Então, a oração é esta informação que está em torno do verbo. Então, quer dizer, cada ação tem em volta dela um monte de palavras. Olha lá, o ventilador gira. Gira, sobra o ventilador. Então, quem gira? O ventilador. Então, tem uma única ação acontecendo aí. Ó. Agora, se eu falar o ventilador girou e caiu no chão. Olha só, eu tenho uma frase com duas orações. Ou seja, duas ações acontecendo. Beleza? Vamos para o próximo? Isso aqui a gente vai ver agora. E o período? O período é o nome que vai se dar à quantidade de orações que tem na frase. A quantidade de ações diferentes que tem na frase. Seria basicamente isso. Então a gente vai resumir aqui. Não sei se ficou fácil de ver aqui, mas está aqui, ó. Período simples. Tudo que vem de simples no português quer dizer que indica um só. Na língua portuguesa, enquanto classificações, simples quer dizer um só. Composto vai ser dois ou mais. Então, simples é aquele que tem apenas uma oração. Quer dizer, vai estar acontecendo apenas uma ação ali naquela frase. Período simples. Olha lá, encha seu filho de bolacha. Verbo aqui, vamos lá. Encha, do verbo encher. Que ele encha seus filhos de bolacha. Verbo encher. Não tem outra ação aqui. Você é só imaginar, fecha o olho e vai ver a mãe enchendo o filho de bolacha. Pronto. É só você tentar imaginar a ação acontecendo, fica até mais fácil, né? Outra coisa, vamos lá. As senhoras como se chamam? Opa! Como se chamam? Elas chamam. Do verbo chamar, né? Então, as senhoras como se chamam? Quer dizer, uma coisa só. Como você se chama? É uma pergunta só com um verbo acontecendo ali. Que é o verbo chamar, né? Tranquilo? Outro exemplo lá é... Eu fiz um bolo de chocolate. Olha lá, fiz um bolo de chocolate. Uma única ação. Então, o único período... Aliás, uma única ação, um período simples. Qual que é a diferença? Vamos lá, agora fica mais claro. Ó. O período composto, olha lá, composto. Tem duas ou mais orações. Quer dizer, vai acontecer duas coisas diferentes na mesma frase. 3, 4, duas ou mais. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Ou 5, tanto faz. Olha lá. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha. Um deles perguntou, fez uma pergunta, e nessa pergunta tinha uma outra ação que ele quer saber se ia consultar. Quer dizer, a ação de perguntar e a ação de consultar a adivinha. Então são duas coisas diferentes aí. Olha lá. Ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Vamos analisar isso aqui, ó. Ué, Cebolinha, aqui é uma frase. É uma exclamação, mas não tem ação. Então é aquilo que a gente estudou lá atrás, a frase nominal. Essa primeira frase aqui, ué, Cebolinha, ela não tem ação. Ela é só uma frase nominal. Agora aqui, ó, que começa no não e vai até comer. Não sabia que você rezava, não sabia a primeira ação, que você rezava antes de comer. Então, nesse primeiro... Oh, meu Deus do céu. Nesse primeiro período, nesse primeiro quadrinho aqui, ó, nesse primeiro balão, a gente tem assim, ó, não sabia, do verbo saber, primeira ação, de não saber alguma coisa. Você rezava, rezar é outra coisa. E antes de comer, terceira ação acontecendo. Então, nós temos três verbos com três ações diferentes na mesma frase. Isso é o período composto. Olha lá, o segundo período composto. Olha lá, ó, espero que você goste da comida que eu fiz. Esperar alguma coisa e gostar de outra coisa. Isso é um período também composto na mesma frase. Porque a frase começa no espero, aqui, ó, e vai até fiz. Então, espero que você goste da comida que eu fiz. Então, a gente tem três ações aí. Ação de esperar, ação de gostar e ação de fazer. Olha que interessante. Então, nesse aí tem três ações diferentes. Beleza, pessoal?
Vamos lá, vamos dar continuidade. Observa, nem toda oração é frase, pois no período composto, às vezes, duas ou mais orações juntas é que formam uma frase. Por exemplo, a primeira informação aqui, o importante é que todos sejam felizes. Nós temos duas orações, que nós temos dois verbos com duas informações. A primeira informação é importante, que algo é importante. E a segunda informação, que todos sejamos felizes. Se eu falar só a primeira, não tem sentido. O importante é o quê? Quer dizer, essa oração ela não é uma frase, ela precisou de outra oração para ter frase. Mas não se preocupe com isso agora, não. Isso que a gente vai ver mais para frente. O que vocês têm que lembrar, então, até agora, vamos lá. Frase nominal, ela não tem nenhuma ação, ok? A oração é toda ação que tiver numa frase. Se a frase tiver só uma oração, ela vai se chamar período simples, só tem uma ação acontecendo. Agora, se essa frase me apresenta mais de uma ação, eu tenho um período composto, ok? Vamos entrar lá nos nossos amigos lá. Ok, a gente tem até um esqueminha aqui, ó, que bacana, ó. A frase, olha lá, vou seguir com a flechinha. Frase, opa, deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vou pegar esse pincel aqui que é mais fácil. Vamos rapidinho lá. Olha aqui, vamos lá. Então aqui, ó, pessoal, lá, frase. Opa! Existem as frases nominal, que não tem verbo, e a frase verbal, que tem verbo. Cada verbo representa uma oração. O período simples vai ter só uma oração, que aí vai ter só uma ação acontecendo. Período composto, duas ou mais ações. É isso que eu estudo das frases, basicamente. Vamos introduzir sobre o sujeito rapidamente, porque a gente já viu isso em sala aqui. E no segundo vídeo a gente já começa com outra coisa. Sujeito. Opa! É difícil. Olha lá, comprei a festinha. Sujeito é o termo que representa o ser sobre qual se diz alguma coisa. É a palavrinha, é o ser. Quando eu digo ser aqui, pessoal, não é um ser humano, não é um animal. É tudo aquilo que está sofrendo ou fazendo uma ação ou sobre aquilo que se fala. Por exemplo, assim, se eu falo, a escola é linda. Quem é linda? A escola. A escola é o meu sujeito. Então, o sujeito não é um ser de carne e osso, pode ser um objeto, um lugar, não importa. O sujeito é aquilo que faz ou recebe a ação ou de quem se fala algo sobre, né? Olha lá, a pequena flor recebia feliz os raios do sol. Quem recebia feliz os raios do sol? A pequena flor. Meus dois filhos moram longe de mim. Quem mora longe de mim? Meus dois filhos. Meus dois filhos é o sujeito. Ok? Eu não vou ver esse lado de predicado agora, que a gente vai voltar no predicado depois. Então, olha lá, mais um exemplo aqui. Meu computador está estragado. Quem está estragado? Meu computador. Estou falando sobre o computador. Então, o sujeito nada mais é aquele ser ou objeto sobre quem está se falando. Ou sobre o que está se falando. Ok? Vamos ver agora. Vamos lá falar do núcleo do sujeito. Olha lá. Núcleo do sujeito é a palavra principal que está dentro do sujeito. No caso do sujeito, seu núcleo é a palavra que está diretamente ligada ao conteúdo, à ação que está do outro lado. Vamos dizer assim, né? Se eu falar assim, um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. Quem dormia no telhado da casa? A pergunta é essa. Eu obter um gato de pelos longos. Essa é a informação que está antes do verbo. Um gato de pelos longos. Esse é o sujeito. Mas existe uma palavra dentro desse sujeito todo aqui que vai definir ele melhor, né? Que é o gato. Um gato dormia no telhado da casa. Pronto, matou a charada, né? Só que toda a informação que está em torno dele ali, se fosse meu grande amigo José está de férias. Quem está de férias? Meu grande amigo José. Esse é o sujeito, né?
Porque eu perguntei para o verbo quem está de férias e ele me disse que foi meu amigo José. Mas o núcleo desse sujeito, meu amigo José, seria apenas José. Ok? Olha lá. Meus 2 filhos moram longe de mim. Quem mora longe de mim? Meus 2 filhos. Mas o núcleo vai ser apenas filhos, porque é a palavra mais importante nesse caso aí. Beleza? Então já falamos sobre o sujeito, a gente vai classificar esses sujeitos agora. Então a gente entendeu que núcleo é uma palavrinha que está dentro da frase, né, que representa o sujeito daquela frase. Né? Os turistas dizem maravilhas sobre Teresópolis. Quem dizem maravilhas sobre Teresópolis? Eu vou obter aqui os turistas. Mas o núcleo aqui, a gente já sabe que agora é turistas. Né? É o que seja, vai ser uma palavra só. O núcleo é uma palavra só. Só tem um núcleo. Só tem uma palavra que identifica quem dizem. É só turista. Os não tem nada a ver. Os dizem maravilha, não. Quem diz? Turistas dizem maravilhas. Então, turista é uma palavra só que identifica isso aqui. A garota pagou com um sorriso. Quem pagou com um sorriso? A garota. Opa! Só tenho um núcleo nessa frase, né? Simples é isso, é ter só uma palavra para resumir o sujeito. Quando eu conseguir resumir o sujeito em uma palavra só, aí é sujeito simples. Só que essa palavra tem que estar dentro da frase, observem isso, ela tem que ser um núcleo. Né? Núcleo tem que aparecer, tá ali. Aqui no caso, turistas, garota, se eu falar meu carro estragou, quem estragou? Meu carro. Tá na frase a palavra carro, o ser que se estragou. Agora falou, estragou sozinho. Quem estragou sozinho? Aí não está na frase. Então, essa frase que eu acabei de falar, estragou sozinho, não tem núcleo, porque não aparece uma palavra dentro da frase que vai dizer quem estragou. Ok? Beleza? Sujeito composto apresenta 2 ou mais núcleos. Ou seja, eu consigo resumir ele em mais de uma palavra. Olha lá. Aplausos e assobios acompanharam o show. Quem acompanharam o show? Aplausos, assobios. Olha aí, pessoal, para vocês verem que sujeito não tem nada a ver com ser humano, tá? São as palavras que estão fazendo essa ação aí. Quem que acompanharam? É como se aplausos e assobios fossem 2 pessoas diferentes. Aplausos e assobios acompanharam o show. Quem acompanharam o show tem a palavra, eu consigo resumir, aplausos, assobios. Ok? Observe essa palavrinha aqui, pessoal, onde está a flechinha aqui. E. O E é uma marca-chave de um sujeito composto. Sempre que vai falar de algo composto, eu vou dizer algo e outra coisa. João e Maria são irmãos. Quem são irmãos? João e Maria. Pedro, Mário, José e Antônio foram pescar. Quem foram pescar? Olha o tamanho desse sujeito composto. Ó. Pedro, João, Mário e José. Então não importa, tendo mais de um é composto. Pode ter 5, 10, 15, vai ser composto do mesmo jeito. Tendo núcleo dentro da frase. Tipo aqui, ó, Bruna e Vitor. Aplausos e assobios. Tá aparecendo, tá aqui na frase, ó. Tá aqui dentro da frase. A gente tá vendo essas palavras. Olha a diferença agora, pessoal. A partir de agora, essas classificações aqui não tem mais núcleos. Não tem nada aparecendo na frase que vai identificar. E aí, professor, como é que a gente vai fazer? Vamos lembrar isso aí. O sujeito oculto, ele não aparece na frase. Quer dizer, não vai ter núcleo. Mas poderá ser indicado pelo pronome que o verbo representa. E quais são esses pronomes que podem indicar que um sujeito é oculto? É o eu, o você, ele, nós e vós. Observem que eles não aparecem aí, porque eles já não servem para o sujeito oculto. Os outros servem, eu, tu, você, ele, nós e vós, dá certo. Agora, o eles já não dá certo. Então, eles... Se eu perguntar ali, por exemplo, ali, ó, mataram meu tio. Quem mataram? Eles. Mas eles não é oculto, vai ser outra coisa. Agora, se aparecer na frente eu, você, ele, nós e vocês, aí vai ser sujeito oculto. Como assim, professor? Você pegou uma frase lá, produzimos uma aula diferente. A gente já sabe que a ação aqui, o verbo é o produzimos. Aí você vai e pergunta para ele, quem produzimos? Aí não tem lá, João e Maria produzimos. Ou eu e a Maria produzimos, não sei. Não dá ali, não tem aqui na frente aqui, ó, nada que nos diga nem o nome de alguém. A gente deduz que está ali escondido a palavra nós produzimos, mas está lá fora, está escondido, não está aqui na frase. Está escondido lá fora.
Por isso que é oculto. Oculto quer dizer escondido, né? Implícito, né? Então, existe um nós ali escondido. Por isso que ele é oculto. Olha lá. Opa, comprei ração para o cachorro. Quem comprei ração para o cachorro? Se eu perguntar para o verbo, ali fora eu vou ter eu comprei, né? Existe um eu escondido aqui fora. Olha lá o euzinho aqui, ó. Ali era o nós. Olha ali o eu. Então, quando não aparece o ser que pratica dentro da frase, mas aparecer lá fora, eu consegui encaixar antes aqui, ó, uma dessas palavrinhas, esse sujeito vai ser oculto. Porque ele indica pessoas do discurso, essas pessoas aqui, esses pronomes. É o jeito mais fácil de a gente entender. Sujeito é oculto. Vamos lá. Sujeito indeterminado. Olha só, aqui ele também não aparece na frase. Não vai ter um sujeito, mas não aparece na frase. Só que essa aqui, além de não aparecer na frase, essa informação que vai ser passada, a ação que está dentro dela pode ter sido feita por qualquer pessoa do mundo. Essa frase que está aparecendo aqui, ela não é suficiente para eu saber quem está fazendo, quem fez a ação. Eu vou precisar de muitas mais outras informações que a frase não me deu. Seria mais ou menos isso. Por isso que ele é indeterminado. É impossível, lendo a frase, descobrir quem é o sujeito. Essa é a ideia de sujeito indeterminado. Olha lá, vamos pegar aqui, ó. Por isso que eu digo, podendo ser quem fez a ação, podendo ser qualquer um no mundo. Olha lá, mataram 2 pessoas em Sapucaia. Você lê uma manchete de notícia com isso aí. Mataram 2 pessoas em Sapucaia. Aí você vai falar quem mataram. Não é quem foi morto. Quem foi morto. Oh. Mas quem mataram as pessoas. Não tem aí uma informação. Eu não consigo nem imaginar quem fez isso. Logo, esse sujeito está indeterminado. Existe um sujeito. Essa ação ela foi praticada. Mas eu não consigo saber quem matou. Pode ser qualquer um no mundo. Né? Se eu falar assim, vive-se bem na roça. Oh, como vive-se bem na roça? Mas quem vive bem na roça? Qualquer um de nós pode viver bem se for para a roça. Essa informação está dizendo isso, que qualquer um pode ir. Né? Mas, então pode ser qualquer um no mundo. Então não tem alguém específico, não tem um sujeito específico. Ele está indeterminado. Se eu falo assim, encontraram sua carteira. Ou, melhor, a gente passa lá em frente olha para um poste e tem um cartazinho lá escrito lá, procura-se cão desaparecido. E só essa informação. Não tem mais nada. Eu vou saber quem que está procurando esse cão? Não vou. Né? Jamais vou saber. Então esse sujeito dessa frase também vai ser indeterminado. Mesma coisa eu passo lá, fabrica-se sabão de álcool. Né? Beleza, a gente sabe que alguém que está ali naquele estabelecimento fabrica um sabão. Mas essa frase ela não é suficiente para eu saber quem está fabricando. Né? Se existe um homem ou uma mulher, se é um conjunto de pessoas, quem para fabricar sabão? Não sei. Eu sei que alguém está fabricando sabão ali. Mas para mim é indeterminado. É impossível saber quem está fazendo aquela ação ali. Beleza? Última classificação de hoje, pessoal. Rapidinho aqui. Que é a famosa oração sem sujeito. Pessoal, há várias formas de uma frase não ter sujeito. Mas a gente pode resumir bem facilmente. Que uma frase não tem sujeito quando a ação da frase for algo impraticável. Né? A gente pegar o verbo haver, pessoal. O verbo haver, ele pode indicar existir ou acontecer algo. Né? Então, a maioria das vezes a gente usa o verbo com esse sentido. 90% das vezes de haver algo em algum lugar, existir algo em algum lugar. Então podemos dizer que, vamos hoje entender que na maioria das vezes quando aparecer o verbo da frase for o verbo haver, né? Na maioria das vezes indica que existiu ou aconteceu alguma coisa. Essa frase ela não tem sujeito, tá? Porque entende-se que o verbo haver não tem como alguém praticar isso. É algo que simplesmente aconteceu, né? Ou foi normal por acidente, mas simplesmente aconteceu. Né? Havia as pessoas descontentes na fila. Pronto, simplesmente haviam. Né? Elas não praticaram ação para ficar descontente. O haver não é uma ação nesse momento. Houve algo de anormal aqui. Houve algo aconteceu. Mas houve não é uma ação. Tá? Há meses não a vejo. Né? Beleza? Olha lá. O verbo estar, fazer e ser quando indicar tempo ou fenômeno. Olha lá. Estava frio.
Vocês conseguem praticar essa ação aí? Faz pra mim. Se você conseguir, eu dou 500 pila pra cada um aí. Praticar essa ação pra mim. Estava frio. Não tem como, né? É uma coisa natural. É um fenômeno natural. Não tem como. A mesma coisa falar, fez um calor terrível aqui. Fez o calor, simplesmente ele aconteceu. Algo natural, um fenômeno natural. Isso não tem sujeito que pratique. As coisas que dizem os religiosos são coisas de Deus, né? Se alguém praticou, foi Deus. Mas como... a gente tem que entender, e do ponto de vista científico, que isso aí é uma questão de religião, né? Então, alguns acreditam, outros não. Então, a gente não pode pensar dessa forma, né? Estava frio e pronto, é uma coisa natural, é da natureza e simplesmente acontece porque tem que acontecer, tá? Faz um calor terrível aqui. Alguém consegue fazer um calor, né? Ninguém faz calor, né? O calor simplesmente ele acontece, né? São 10 horas da manhã, são 3 horas da manhã, é 1 hora da manhã. Alguém consegue ser 3 horas da manhã? Alguém consegue fazer essa ação para mim? Ninguém vai conseguir. Então, quando esses verbos indicarem fenômenos naturais ou horas passadas, dias passadas, meses, há 10 anos, há 20 anos, hoje é 20 de março, 30 de abril, 1º de abril, no caso hoje, independentemente, são coisas que não precisam de sujeito, não são ações a serem feitas. São coisas naturais, beleza? A mesma coisa acontece com esses outros fenômenos aqui, ó. Chover, nevar, gear, ventar, trovejar, relampejar, anoitecer, fazer, entardecer, e aí vai. Escureceu cedo hoje. Algo natural, é da natureza. Choveu muito, da natureza, são ações naturais. Isso não tem sujeito que a pratique. Por isso que isso vai se chamar oração sem sujeito. Rapidinho recapitulando aqui então, né? O sujeito simples vai ter apenas o núcleo, ou seja, vai aparecer na frase uma palavrinha, uma palavrinha que identifica o sujeito, né? O sujeito composto ele vai ter sempre 2 ou mais palavras, núcleos que identifica ele, e lembrar que no composto, 99% das vezes, existe esse ezinho aqui dividindo os 2 núcleos, né? 3 núcleos, 4 núcleos, né? Vai ter um ezinho ali dividindo eles, beleza? O sujeito oculto, ele não aparece na frase o núcleo, mas eu vou estar escondidinho lá fora, né? Um desses pronomes aqui, né? Que a gente fala, né? Então, ele vai estar escondidinho ali, a gente consegue identificar. O sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo, através da frase, saber quem fez, pode ser qualquer um do mundo. E para finalizar, relembrar a oração sem sujeito. São aquelas ações impraticáveis. Coisas que o homem, ser humano ou qualquer outro ser não tem como praticar. São simples coisas que acontecem naturalmente. Beleza? Valeu, gente. Próxima aula estaremos aí.